Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Evangelho do Dia. Hoje é terça-feira, 13 de setembro de 2022. E não se esqueça que amanhã começa a novena de São Pio de Pietrelcina e você pode acompanhar tudo através do nosso canal do YouTube. Vai ao ar sempre às 9 horas da noite. E hoje a igreja celebra São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja. E dentre tantos escritos que deixou, trago um pequeno texto dele. Abre aspas. Sobrevêm muitas ondas e fortes tempestades, mas não tememos afogar, pois estamos firmados sobre a pedra. Enfureça-se o mar. Não tem forças para destruir a pedra. Enganam-se as ondas, não podem submergir o navio de Cristo? Pergunto eu, que temeremos? A morte? Para mim viver é Cristo e morrer é lucro? O exílio, talvez? Do Senhor é a terra e tudo o que nela contém? A confiscação dos bens? Nada trouxemos para o mundo, e é certo, nada daqui poderemos levar. Os favores deste mundo são desprezíveis, e seus bens merecedores de riso. Fecha aspas. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, força dos que em vós esperam, que fizestes brilhar na vossa igreja o bispo São João Crisóstomo, por admirável eloquência e grande coragem nas provações. Dai-nos seguir os seus ensinamentos e nos alegrarmos com a sua invencível fortaleza. Amém. Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta o episódio da ressurreição do filho da viúva de Naim. O contexto literário do 7º capítulo de Lucas nos ajuda a entender esse episódio. O evangelista quer mostrar que Jesus abre o caminho, revelando a novidade de Deus que nos é apresentada no anúncio da Boa Nova. Deus visita o seu povo. E assim se dá a transformação e a abertura. Jesus aceita o pedido de um estrangeiro não judeu, Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10, e devolve a vida ao filho de uma viúva, que é o evangelho de hoje. A forma como Jesus revela o reino surpreende os irmãos judeus que não estavam acostumados a esta abertura. Lucas é como um pintor, com poucas palavras consegue produzir um quadro muito bonito do encontro das duas procissões. A procissão da morte, que sai da cidade e acompanha a viúva carregando seu filho único até o cemitério, e a procissão da vida, que entra na cidade e acompanha Jesus. As duas procissões se encontram na pracinha ao lado da porta da cidade de Naim. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores.
É a compaixão que leva Jesus a falar e agir. Compaixão significa literalmente sofrer com, assumir a dor do outro, identificar-se com ela, sentir com ela a dor. É a compaixão que põe em ação o poder em Jesus, o poder da vida sobre a morte, o poder criador. É a compaixão de um Deus. Jesus se aproxima do caixão e diz: jovem, eu te digo, levanta-te. E o morto sentou-se e começou a falar, e deu à sua mãe. Às vezes, no momento de grande dor causada pela morte de um ente querido, as pessoas dizem: no tempo de Jesus, quando ele andava por esta terra, havia mais esperança de, sobretudo, não perder um ente querido, porque Jesus poderia ressuscitá-lo. Essas pessoas consideram o episódio da ressurreição do filho da viúva de Naim como um acontecimento do passado, que desperta nostalgia e até certa inveja. A intenção do Evangelho não é despertar isso, mas nos ajudar a experimentar melhor a presença viva de Jesus, e esta presença no nosso meio sempre. É o próprio Jesus, capaz de vencer a morte e a dor da morte, que continua vivo em nosso meio. Ele está conosco, hoje, e diante dos problemas de dor que nos afligem, ele simplesmente nos diz: eu digo a você, levanta-te. Então vamos conhecer a história de São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja. João nasceu no ano 309 em Antioquia, na Ásia Menor, procedente de família muito rica. Seu pai era comandante de tropas imperiais no Oriente. Sua mãe era uma mulher piedosa e muito caridosa, e providenciou que o filho fosse educado pelos maiores mestres do seu tempo. O menino, desde pequeno, já demonstrava vocação religiosa, grande inteligência e dons especiais. Na juventude foi viver na companhia de um monge no deserto durante 4 anos. Passou mais 2, retirado numa gruta sozinho, estudando as Sagradas Escrituras. Então considerou-se pronto, voltou para Antioquia e se ordenou sacerdote. Crisóstomo, nome que significa boca de ouro, era um ótimo orador. O povo reunia-se para ouvi-lo e suas palavras eram conforto para todos. Assim foi nascendo sua fama de santidade. Crisóstomo tornou-se então bispo de Constantinopla, centro cultural e religioso da época. O bispo encontrou um clero apegado aos bens terrenos e ao luxo, e gastou suas energias para moralizar os costumes dos líderes religiosos do povo. Essas atitudes trouxeram muitos inimigos, todos liderados pela imperatriz Eudóxia. Conseguiram tirar João Crisóstomo do cargo e ele foi condenado ao exílio. Mas essa expulsão da cidade provocou revolta tão intensa na população que o bispo foi trazido de volta para reassumir o seu cargo. Entretanto, 2 meses depois, foi exilado pela segunda vez. Neste, já com a saúde muito debilitada, ele não resistiu e morreu. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São João Crisóstomo, concedei-nos por sua intercessão que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de São João Crisóstomo, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira para você. Nos encontramos amanhã.